Apoio Cultural. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar um café aqui com a Ana Maria Alves, psicóloga. Um brinde à vida, Ana. Ai, um brinde. Seja Ian, muito que prazer bem-vinda. estar aqui. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Obrigada. Como eu disse, a Ana Maria é psicóloga, especialista em saúde mental materna, que importa. Isso, né? Então vamos falar, Ana, o impacto da maternidade na longevidade. As pessoas não pensam muito nisso. Tem algum impacto? Quando a gente fala de longevidade, a gente fala de qualidade de vida, né? E a forma que essa mulher vai viver a maternidade desde a gestação vai impactar diretamente na longevidade dela, né? A qualidade de vida, né? As questões de bem-estar emocional, principalmente. Tem muitas coisas que acontecem ainda na gestação ou no período pós-parto, né? Que a gente fala puerpério, que as mulheres ficam marcadas pela vida inteira. Eu já atendi mulheres de 50, 60 anos que traziam algumas questões de trauma, de dores, ainda no momento da gestação ou após o nascimento do primeiro filho, e você fica, nossa, a importância de cuidar dessas questões para que não venha a desenvolver uma depressão crônica, né? Um transtorno de ansiedade crônico que vai persistir até a longevidade, né? Então, Ana Maria, a pessoa chega, a futura mãe, né? Chega no seu consultório. Que orientações são repassadas para que os impactos de uma gravidez que pode trazer algum problema, alguma patologia, qual a orientação que você dá para que na longevidade ela não relembre isso de uma forma não muito tranquila? Então, primeira coisa, né, Ian, como psicóloga, eu vou falar do autoconhecimento. A importância de, nesse momento, é um momento muito propício para a mulher se descobrir, porque ela muda a identidade, né? Ela deixa de ser aquela mulher que desempenhava só os papéis anteriores, ela passa a desempenhar o papel da maternidade. Então, a gente tem a oportunidade dela se conhecer e escolher que mãe ela quer ser. Não existe um tipo padrão de mãe, não existe aquela coisa de ser automático, né? De uma hora para outra eu vou ser essa mãe. É uma construção, ela vai aprender. Então, a primeira coisa é a gente trabalhar esse autoconhecimento e a aprendizagem dela em que mãe possível para ela ser, para se libertar aí de uma culpa, né? Porque tem uma frase do Freud que eu digo que não é muito feliz, que é, se nasce uma mãe, nasce uma culpa. E isso perdura pela vida toda, né? A gente tem mulheres com 50, 60 anos que ainda se sentem responsáveis e culpadas por situação dos filhos, né? Quando não é, né? O filho vem para o mundo, né? E existe também a liberdade dele de existir no mundo. E errar faz parte da maternidade. Então, o primeiro ponto é trabalhar isso, o autoconhecimento, construção da maternidade, se libertar de padrões, tenho que ser mãe assim, tenho que ser mãe assada, é a mãe que é possível ela ser, para que isso não gere um sentimento de culpa. Segundo ponto, autocuidado, né? As mães são as maiores cuidadoras do mundo que a gente tem, e aí muitas vezes ninguém lembra de cuidar delas. Nem elas lembram de cuidar de si. Então a gente precisa que a sociedade, né, olhe para isso, a importância dessas mães se cuidarem. E a gente trabalha isso também no consultório. Então, engravidou, quer ter uma gravidez tranquila e principalmente o pós. É interessante uma grávida passar por uma terapia. Demais. Hoje a gente tem até uma intervenção específica, que é o pré-natal psicológico. Olha que interessante. Onde é uma ferramenta que a gente vai trabalhar essas questões emocionais relacionadas ao parto e ao projeto de vida, que está diretamente relacionado à longevidade, né? Quando a gente não trata só aquele pós-parto imediato, né? Mas a gente trata que mãe você quer ser pela vida inteira, né? Para quando chegar aos 50 e 60,
possibilita essa mulher olhar para si, né, e viver a vida dela, sair dessa dependência de relação, de viver para os filhos. E dizer, cumpri meu papel como mãe, agora vou cuidar de mim. Não é? Nesse nível. Exatamente, Ian. Ana, eu vou aproveitar que você está aqui. A gente tem visto muitas mulheres engravidando, já se dizia tarde, né? Porque antes você tinha que ter um filho até os 25, né? Exatamente. Hoje já se retardou mais a gravidez. E essas mães longevas, como tratá-las, como orientá-las, melhor dizendo? Perfeita a sua colocação, Iana. A gente tem um exemplo aí da Cláudia Raia, 55 anos, bela, maravilhosa, exercendo esse papel da maternidade. Hoje, né, a gente vive um cenário de transformação, como você trouxe. As mulheres antes tinham que casar e engravidar, era essa lógica linear até os 30 anos. 30 anos já era tarde, né? Descartada. E aí agora a gente vê o ingresso da mulher no mercado de trabalho, né? Uma preocupação com o plano de cargos e carreiras. E aí a maternidade, ela vai ficando para depois, nos planos dessa mulher. E isso inclui, a gente fala hoje, né? Tem técnicas também para poder lidar com a questão biológica, né? Congelamento de óvulos, fertilização assistida, fertilização in vitro, né? Da reprodução assistida, que possibilita também isso. E essa mulher, ela vai vivenciar a maternidade de outra forma, né? É isso que eu ia dizer, ela precisa também desse acompanhamento psicológico, mesmo que ela já tenha a experiência da maternidade, mas é diferente na longevidade. É diferente. Na maturidade. Na maturidade. É diferente, né, Ian? Ela já vai ter passado por outros aspectos da vida dela de amadurecimento, ela já vai ter outra visão do que é ser mãe, né? Mas tem um ponto importante da gente trabalhar, porque ainda tem o preconceito, e isso fica assim enraizado na gente. E muitas mulheres de 40, 50 anos têm esse pensamento: ah, mas será que já não está tarde? Será que a minha idade é um impeditivo para ser mãe? O que é que vão dizer? Uma velha grávida? O que é que vão falar de mim, né? Como é que vai ser dos meus filhos? E isso é o que a gente vai trabalhando, né? Essa atualização do momento dela, de como ela está emocionalmente, dos fatores protetivos que ela tem para desempenhar em uma maternidade mais tranquila, né? Então é uma desmistificação também desse olhar da sociedade que fica dentro dessa mulher também, né? Tem que fazer muita psicologia, porque chega aquele momento, você é a mãe ou a avó dele, não né? é, gente? Como libertar ou orientar, Ana, você como psicóloga atuante há 10 anos nessa área, orientar as pessoas para evitar esses clichês que, por mais que a gente tenha maturidade, autoconhecimento, desperta alguns gatilhos. Sim, né? Machuca, né? A gente fala como assim... é que a gente lida com isso e oriente a quem diz essas coisas? Pronto, exatamente. Passa um carão aí. A gente tem que trabalhar com a sociedade, né? Falar sobre isso é o primeiro ponto. Então, a oportunidade que você, né, tá trazendo aqui nesse café da gente falar sobre isso, as pessoas já vão pensar de outra forma. E aí eu vou aproveitar até para falar da campanha, então, Maio Furta Cor, que a gente faz durante o mês de maio, que é para poder dar visibilidade à importância de cuidar da saúde mental materna. E por que Furta Cor? Porque é a diversidade da maternidade. Né? Todas as idades, né? População LGBTQIA+, maternidade indígena, maternidade preta, todas as idades. E aí desmistificar, a gente fala, não tem idade para ser mãe, não tem padrão de forma de ser mãe, não tem isso. E a sociedade tem que perceber o que ela é. A avó, ela é mãe, e ela pode ser mãe e avó, inclusive, porque ela já pode ser avó, né? De um filho anterior e ser mãe também. Uma coisa não exclui a outra. Verdade. Então, a sociedade precisa olhar para isso, e essa campanha tem esse objetivo, né? Mas não fica só no maio, né? Nós já estamos em junho. Exatamente. E essas orientações são repassadas, é necessário sempre, né? A gente fala do maio pelas temáticas que a gente tem de calendários de cores, né? Mas a nossa ação é contínua, é o ano inteiro. Né? A gente desenvolve projetos também, a gente faz rodas de conversas com a sociedade, a gente vai nas empresas justamente para trazer esse olhar de acolher
todas as mães, a saúde mental delas serem valorizadas para que elas possam ter uma longevidade com qualidade de vida. Perfeito. Aí sabe o que eu lembrei aqui, Ana Maria? Quando a gente fala de maternidade, associa muito a barriga, né? A gestação ser da pessoa. E quando é adotado, vocês também atuam para trabalhar a mulher que decide adotar, principalmente já com 50, com 60, ela também precisa de apoio, Com né? certeza, né? Porque ela vai estar aí também desenvolvendo um novo papel, construindo esse novo papel e de uma outra forma. A primeira coisa, como eu falei antes, né? É desmistificar aquela ideia que o amor vem do biológico. Isso, do biológico. Que é o instinto materno, que você engravida e aí que você ama. Não, é uma construção. A gente fala, é tão bonito você conhecer o outro, se apaixonar pelo outro e amar o outro. E isso é o que ocorre também no amor da mãe com o filho. E a mãe adotiva, né, é o reflexo disso. Ela vai se disponibilizar a amar. E um grande ponto, Ian, que você está trazendo, eu lembrei agora. A gente tem uma ideia que é muito prejudicial para a sociedade, que é, não, vou ter um filho que é para não envelhecer sozinha. Perfeito, você tocou num aspecto primordial. E aí a gente precisa... Nem todo filho cuida, né? E assim, o filho não veio com essa missão, não é? Como eu falei, ele veio para ter uma existência no mundo, né? Essa liberdade. Então a gente não pode colocar essa responsabilidade no filho. Claro que com afeto, com vínculo, né, com o cuidado que ele recebeu, ele pode querer ocupar isso. Mas a gente tem que olhar para essa mãe, né, essa que escolheu adotar com 50, com 60 anos, porque ela quer viver essa experiência de ser mãe, né? Não é para ter alguém para cuidar dela. É bom dizer para quem tem um filho biológico também. Sim. Você vai ter um filho, mas não pense que ele veio com adorei essa frase. O filho não vem com a missão de cuidar. Exatamente, né? Muito interessante. Ele veio com a missão de ser cuidado por esses responsáveis e a sociedade que cuide das mães e dos responsáveis, né? Que dê suporte, rede de apoio, políticas públicas, até para adoção, né? Hoje a gente tem a licença maternidade de 6 meses para as mulheres que adotam, né? O que é ótimo, porque estabelece esse vínculo, facilita estabelecer esse vínculo, né? E aí a gente também vai trabalhando com essa criança, tem a maternidade, tem a adoção, já de adolescentes, né? De crianças maiores e adolescentes. É bem abrangente, então por isso que existem profissionais como você, Sim. né, Ana? Como é que a pessoa tem mais informações, quer deixar o seu Instagram para ser mãe e ter uma longevidade sem culpa? Ai, que adorei essa frase, Ana, muito obrigada. Então, tem meu Instagram, ama.psi, né, que é a Ana Maria Alves, psicóloga perinatal, pode ter mais informações lá. E também eu vou deixar o Instagram da campanha, né, que fica o ano inteiro, mesmo já tendo passado maio, a gente está sempre trabalhando essa temática, que é Maio Furta Cor, @Maio Furta Cor, é uma campanha nacional, a gente está tendo também até visibilidade fora do Brasil, em outros países também a gente tem psicólogas e outros profissionais que trabalham com saúde mental materna. Perfeito. Físio, nutri, tudo pensando na qualidade de vida para uma longevidade melhor. Maravilha, adorei conversar com você. Ai, que muito obrigada. Bom, obrigada por esse cafezinho aqui. Que maternidade delícia. sem culpa. Sem culpa. Sempre. E saúde mental materna importa. E no próximo bloco, Ana Maria, tem outra psicóloga aqui. Que bacana. Né? Nós vamos falar sobre terapia familiar. É a Aline Damasceno. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. A sua carreira merece estar na melhor do Brasil. Faça a pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br.
Viver Mais de volta e, como eu disse, agora tomar um café aqui com a doutora Aline Damasceno. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Um brinde à vida. Bom, Aline, como eu disse, você tem formação em terapia familiar. E no bloco anterior, nós conversamos aqui também com uma colega sua, a psicóloga Ana Maria, falando sobre a questão da maternidade, da longevidade, que constrói essa família. Bom, Aline, como é esse trabalho de psicologia familiar? Certo. É um prazer estar aqui, né? Na sua presença, uma honra também. Obrigada. Acompanhe seu programa, né? Um programa que faz a gente repensar um pouco sobre essa questão do bem-estar. E a terapia familiar, ela surge na minha vida através do momento em que eu percebo a importância desse processo, desde a criança até o idoso, né? Porque nós somos parte de um todo. Então, assim, a terapia familiar, ela entra para formar esse apoio desde a criança ao idoso. Ou seja, uma criança, quando ela chega no consultório, ela vai trazer quem para o consultório? Ela vai trazer a família, a base dela, né? A concretude, ou seja, o pai e a mãe. Quando o adolescente vem para o consultório, ele traz quem? As questões conflitantes com quem? Com o pai e com a mãe. Então, ele está trazendo novamente essa família, né? E quando a gente se torna adulto, a gente está trazendo quem também para o consultório? A relação do perdão com o nosso pai e com a nossa mãe. E quando você pontua na maturidade, quando a gente vai ao consultório, o perdão, todos nós temos isso dentro da gente, na longevidade vinha esses questionamentos de que tinha que perdoar, de que fez errado. Na maioria das vezes, né, todos esses questionamentos surgem devido à própria existência humana, né? Porque o perdão ele surge quando a gente reencontra o nosso amor próprio. Quando a gente começa a olhar para dentro de nós e sabermos que nós temos também as nossas falhas, os nossos erros. E quando eu construo algo muito perfeito, onde eu acredito que o pai e a mãe tem que ser perfeito, que tem que ter aquela redoma e que não pode existir falhas, não pode existir erros, eu ainda não estou sendo capaz de lidar com o perdão. Aline, agora as questões dessas dúvidas, elas estão sempre voltadas para o pai e para a mãe ou envolvem outras questões? Na maioria das vezes, toda essa questão do conceito de vida, de existência, está ligado com a base, né? Com a relação do pai e da mãe. Seja ela uma relação boa, afetiva, amorosa ou talvez algo que ainda não aconteceu. Essa relação ainda não existiu, né? Porque às vezes tem pessoas que vêm de uma relação que pode ter vindo de uma relação de um avô, de uma avó, com um tio, com um primo, né? Assim, que não tem aquela base de pai e mãe, mas mesmo assim ela ainda pode trazer um resgate dessa existência do pai e da mãe. Tem uma idade específica para esses questionamentos ou depende do autoconhecimento? Também depende do autoconhecimento, mas digamos assim, quando a gente fala sobre longevidade, né? Longevo, e aí traz o quê? A existência do tempo de vivência, né? De experiência que a pessoa tem. Mas não só essa experiência dos anos, mas também a experiência do bem-estar, de como é que ela se vê, de como é que ela se pertence dentro dessa existência humana, né? Porque na maioria das vezes esse bem-estar ele está ligado não só com o tempo que a pessoa já está vivendo, mas com todo um contexto onde ela se insere, ou seja, quando ela se sente pertencente de algo, dessa família, dessa base, dessa concretude, ela se sente mais plena, se sente mais leve, né? Então consegue, por exemplo, vivenciar coisas com muito mais clareza, né? Tendo uma consciência melhor, tendo esse sentimento de amor pela vida, né? Pela sensação de ter mais plenitude nas coisas que a pessoa faz, né? Durante toda a existência. Jacob Levi Moreno, né? O pai do psicodrama, ele traz uma frase muito interessante, que ele fala assim, que todos nós nascemos espontâneos e criativos. E que ao longo do tempo, essa espontaneidade ela vai se perdendo por conta das conservas culturais, né? São as crenças limitantes que fazem com que as pessoas criem bloqueios. E muitas vezes as possibilidades não são vistas da maneira como é para ser. Então a constelação familiar ela chega
para mostrar a capacidade que o ser humano tem de refazer o caminho, de começar a tirar os nós, né, que se chama de emaranhamentos. O que seriam os emaranhamentos? Seriam os conflitos, né? Seriam os momentos de experiências que foram vividas e que não foram aceitas de alguma forma. E que aí vai criando o adoecimento. Nossa. E aí a constelação familiar, ela é como se abrisse uma cortina. Ela mostra assim, esse é o campo que você precisa olhar. É nisso que você precisa observar para que a amorosidade ela comece a chegar de novo na sua vida. E aí, com certeza, todo esse processo é bem longo, né? Mas é necessário para se ter uma vida mais próspera, mais longeva, né? Como nós estamos aqui hoje falando a respeito. Aceitação, ela é uma palavra muito forte, mas que ela é necessária. Porque muitas vezes, quando se chega numa maturidade, mesmo o adulto, ele se torna um pouco criança de si. Então, às vezes, existe uma criança ferida que não quer ser vista, que não quer ser cuidada, não quer ser notada. Então, isso repercute no comportamento do ser humano. Essa criança se manifesta na maturidade, muitas vezes? Essa criança se manifesta justamente na fase adulta, quando esse adulto não consegue se relacionar bem com o outro, e aí ele percebe que as relações não estão dando certo. E muitas vezes acha que é o adulto que está falando mais alto, mas muitas vezes é a criança ferida que não foi olhada, que não foi vista, que não foi colocada no colo, e aí se manifesta em forma de comportamentos diferenciados, né? Como um conflito, por exemplo, aquele homem que não consegue manter um relacionamento com uma mulher, tá sempre quebrando os relacionamentos, e aí ele tá repetindo só um padrão. E por meio, melhor dizendo, da terapia familiar e da constelação, ele pode chegar a um equilíbrio para se desenvolver com mais leveza? Com certeza. A constelação familiar, ela foi trazida pelo Bert Helling, né? Que era um conceituado filósofo também e terapeuta, e ele passou muitos anos estudando como é que seria ver os conflitos mais de frente, como é que seria ver o entendimento de que o ser humano precisa das relações. Nós precisamos conviver com as pessoas, né? Nós precisamos entender que toda pessoa faz parte de uma relação social. Então, assim, se o ser humano não consegue passar pelo processo do entendimento, da aceitação de que precisamos estar se melhorando, se percebendo, se conhecendo, se valorizando, validando o seu valor e modificando alguns comportamentos, aí como é que a longevidade acontece, né? E o bem-estar. A longevidade insuportável, não só para a pessoa, mas para quem está no entorno. Isso. Né? Aline, eu costumo aqui questionar dos meus convidados para esse café, o seu já está esfriando, pois mas... sobre as dores e as delícias da passagem do tempo. Você que acompanha esses depoimentos, trabalha nessa área há muito tempo, a maioria dos seus pacientes, e lanço a pergunta para você também, tem mais dores ou delícias? Na maioria, mais dores. Mais dores. Mais né? dores. Eu lido diariamente com a dor humana e tenho que estar preparada para isso, porque são muitas demandas, né? Porque, assim, quando se atende esse diferencial da criança ao idoso, então eu tenho que aprender a lidar com cada fase, e essas fases tem que ter um embasamento forte para poder facilitar esse percurso para cada um, né? Digamos assim, a criança é um processo, o adolescente já é outro, e o adulto também. E aí, até chegar a essa maturidade, é um caminho que tem que ter um olhar amoroso, né? É por isso que eu escolhi ser terapeuta familiar, porque tem que ter dinamismo, tem que ter leveza para aceitar a dor do outro sem se envolver, né? A compaixão? Compaixão. Digamos que a compaixão ela tem que estar muito presente com o terapeuta familiar para poder a gente se fortalecer nessa jornada, né? Então você acredita que terá uma maturidade, uma longevidade
Assim você vai ser aquela velhinha que todo mundo vai querer ter por perto, Aline. É algo que eu estou buscando, né? Assim, é uma coisa que... É um processo, né? Que é gradativamente, né? Diz que a nossa maturidade, ela vem com a nossa prática, né? A nossa prática daquilo que a gente acredita, daquilo que pode ser bom, daquilo que nos faz bem, daquilo que nos pertence, né? Do lugar que nós estamos, do valor que damos à vida, né? Então, a longevidade é tudo isso, né? Uma relação de muitas coisas boas. E eu pretendo chegar, né, nessa longevidade com leveza, com alegria, né? Com essa espontaneidade que o Moreno já trouxe, né? Ele brincava de ser Deus, mas de uma forma... não de uma grandeza, mas de uma leveza, né? De uma humildade para a gente sentir o valor da vida. Perfeito. Então, e devemos começar esse treinamento, esse querer ser Deus desde sempre. É, um pouco, né? Esse ser Deus, eu digo assim, que seria... No sentido de leveza. Isso, né? seria encontrar mais sabedoria nas nossas ações. Maravilha, perfeito. Aline, adorei tomar esse café aqui com você. Qual é o seu Instagram? Você está nas redes sociais? Como é que ele encontra? Eu tenho um Instagram que está sendo refeito agora, né, para uma melhor visualização, é alinedamaceno.pc. Tá. E aí eu cada dia eu tô alimentando uma forma mais profissional. E quem quiser me procurar, tem um contato, né, do meu nome. Deixa aí. Então, nesse Instagram te Isso, acha, nesse né? Instagram. E quem tá quiser tudo certo. falar com a Aline Damasceno também pode nos procurar, que a gente passa o contato. Aline, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Aí Sim. terminou aqui esse meu café com a Aline, você vai lá, assiste, compartilha, porque o nosso propósito são entrevistas inspiradoras para uma longevidade com leveza, com alegria, que dá menos trabalho, né, não, Com Aline? certeza. Então aproveite e segue Ian Gomes, jornalista, lá no Instagram também. Vamos Que brindar ótimo. a vida com mais Sim, leveza? sim, sempre. Sempre. Que a espontaneidade seja nossa guia também. Perfeito. Viver Mais de hoje fica aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br.